sabatinado hoje por essas pessoas que gostaria que vocês se apresentassem um a um. À minha esquerda aqui o Guilherme. Fala aí, Guilherme. Eu sou o Guilherme, sou estudante de Direito e sou um apaixonado pela política. O casal do meu lado direito. Eu sou o Reinaldo, eu vim de São Paulo para cá, estou há 7 anos aqui e sempre quis ter essa chance de conversar com um candidato, deputado, assim, para saber o que é que ele faz. Eu tenho milhões de perguntas mais ainda para fazer. Eu espero Não vai faltar oportunidade. E eu sou a Nayara, eu nunca imaginei que eu estaria conversando com um político e eu acho que eu nunca imaginei também que eu me envolveria com política. Mas eu sou formada em Ciências Sociais, apesar de não comentar isso. Olha aí, formada em Ciências Sociais. Não comentar isso muito, não existe. Estuda, você é estudante também, né? Sou estudante de Arquitetura e Urbanismo, estou finalizando a faculdade e, assim, eu acho que é um debate muito legal porque tem, sabe, na vida eu imaginei várias coisas que eu jamais tinha probabilidade de fazer e aí a gente vai fazendo. Então, às vezes, assim... Isso acaba com candidatura, você sabe, né? É igual um artista, que você tem um artista assim, alguém que você admira muito e você nunca pensa, eu vou estar... Quem que você admira muito? Quem que você chegaria na frente assim e tremeria as pernas? Quem seria essa pessoa? Olha, eu gosto muito do Roberto Justus. Quando eu era mais nova, sabe, ele foi uma pessoa que eu admirei bastante. Ainda bem, que é um cara de direita, conservador, um empresário bem-sucedido. Eu tenho muitas pessoas que eu acho que a hora que eu vejo assim, o Zico. Acho que se eu encontrar com o Paul McCartney na rua vai ser um escândalo. Então tem muitas pessoas assim. E do ponto de vista político, eu admiro muito o Capitão. Eu queria conhecer também. Eu também, eu acho que eu tenho mais perna. E assim, eu acho que até algum tempo atrás, essa figura política era quase que assim, esse artista que a gente... É claro que o artista que a gente admira, ele é uma pessoa que quase que idolatrada por nós. Porque a gente imagina ele como alguém... Assim, Tião Carreiro. Se o Tião Carreiro fosse vivo, uma vez eu tive o contato com ele, eu tive essa oportunidade. Mas o Tião Carreiro, o dia que ele estava fazendo um show aqui, Tião Carreiro e Pardinho, para quem não sabe, né, o maior violeiro da nossa música sertaneja e compôs mais de 800 músicas, né, e todas elas muito bonitas. E ele estava aí, eu saí do hospital um dia de branco ainda, eu usava branco, e fui lá para o Parque da Exposição. E ele estava no camarote dele lá, né? E ele não conversava com o Pardinho, eles eram de mal. Olha pra você ver, tinha 50 anos de estrada e estavam de mal. De vez em quando fazia as pazes e tal. Aí eu não podia subir no camarote, eu de branco, falei assim, eu sou médico, eles mandaram me chamar que o Tião Carreiro não está passando bem. Aí eu subi até lá, porque o Tião Carreiro estava com cirrose já nesses dias. Eu sabia que eu acompanhava a trajetória dele, eu bebia demais e estava com cirrose. Eu cheguei lá, vi ele amarelinho, aquela coisa, eu falei, Tião, não faz isso, né? Mas é muito emocionado estar lá com ele. Aí no final eu tinha só um talão de cheque, né? Carregava talão de cheque, assina aqui para mim, e eu tenho esse talão de cheque até hoje, com o autógrafo dele. Então eu tenho muito disso, de admirar muitas pessoas assim que me fazem bem, né? E é legal isso, né? E é muito bom porque teve algumas pessoas que antes eu admirava, e aí você tem um certo contato com essas pessoas e você vê que ela é um ser humano assim, normal, igual você, que você pode conversar normalmente, ser você mesmo. E é isso que eu vejo, sabe? Eu nunca imaginei que eu estaria conversando com um político. E tá aqui, eu acho que é uma oportunidade grande, eu acho que a gente tem essa eu chance, espero não te decepcionar. A família da minha avó mudou-se para São Paulo. Você vê, minha bisavó passou a mão em 9 meninos, viúva, e foi para São Paulo tentar a vida. Naquela época, em 1930. Uma coisa impensável naquela época, né? E todos os seus filhos estudaram, se formaram, se transformaram em celebridades em cada um na sua área de atuação. E um deles, meu tio Rio Branco,
Rio Branco Paranhos, que tem esse nome em homenagem ao Barão de Rio Branco, né? Talvez o maior chanceler que esse país tem, né? Todas as nossas divisas geográficas ali, principalmente na parte oeste do país, né? Aquela divisa com Bolívia, aquele com a Colômbia, com o Peru, com as Guianas, aquilo ali, tudo foi tratado com a inteligência do Barão do Rio Branco, que é meu primo. E esse Rio Branco Paranhos, meu tio lá em São Paulo, tem esse nome em homenagem a ele, e foi deputado federal por São Paulo. Foi o segundo mais votado no estado de São Paulo, na década de 60, e ia ser prefeito da capital de São Paulo, ia ser candidato, pelo menos, né, com uma aceitação muito grande, quando foi cassado pela Revolução. Então, dos dois lados da minha família, eu tenho vertentes políticas muito fortes, né, que vão desde dos extremados na esquerda até o pessoal mais conservador de direita, e é nesse espectro que eu me coloco. Eu sou um conservador, uma pessoa que tem um apreço muito grande pela liberdade, né? Todo tipo de liberdade, a liberdade de empreender, a liberdade de ir e vir, de se expressar. E qualquer regime que não esteja à direita, ele não pode admitir a liberdade. Porque os regimes de esquerda, eles inibem a iniciativa privada. Eles entendem que os meios de produção, via de regra, devem estar na mão do Estado. E para passar das mãos suas para as mãos do Estado, você tem que ter privado o seu direito. Isso é uma agressão, no meu entendimento e no entendimento de todo o pessoal do espectro conservador. Isso é uma agressão. Você não pode, em qualquer regime de esquerda, em toda a nossa história, a primeira coisa que se retira é a liberdade. Porque você não pode contestar. Os regimes de esquerda não deram certo em lugar nenhum do mundo. Não tem uma experiência que a esquerda foi exitosa. Nós podemos pegar a primeira e mais importante de todas, que é a Revolução Soviética, né? Onde aquela revolução criou, além de uma tendência nova na observação política da humanidade, criou grandes assassinos, né? Tipo Stalin, tipo Lenin, né? Trotsky, né? Que são pessoas que para implantar os seus regimes e segurar, foi na base da força, com a matança só na União Soviética, na época de 46 milhões de pessoas morreram perseguidas pelo regime dentro dos gulags, né, daquelas fazendas coletivas de trabalho forçado. Quem discordava morria, né? Morria. Os regimes de esquerda, você vê o que está acontecendo agora. Então, transportando de 1917, União Soviética, para agora, Venezuela, o que está acontecendo na Venezuela? Idêntico. O povo está morrendo. E aqueles que são mais chegados no governo estão progredindo. Exatamente. Então, olha, o PT, o Foro de São Paulo, em 1990, reuniu as grandes lideranças da esquerda na América Latina. Lula, os Kirchner, Fidel Castro, o pessoal da Nicarágua, Daniel Ortega, eles vieram todos aqui para o Brasil, em São Paulo, fizeram um foro e tiraram de lá alguns objetivos. Entre eles, a tomada da América Latina pelos regimes socialistas. E conseguiram alguns, inclusive o Brasil, né? A eleição do Lula em 2002 foi um alento muito grande para toda a esquerda na América Latina, porque o Brasil é um país rico. E o duro que enganou muita gente. Eu lembro que eu até, depois da Dilma, eu trabalhava com o PT, nossa, o Lula era um amor, ia no aniversário do Lula, que eu morava lá em Santo André, sabe, eu tinha contato com esse povo, Celso Daniel, só que ninguém mostra a realidade do que é o negócio. Eles falam, não, eu sou um trabalhador, vote na gente, que trabalhador vota em trabalhador. Você fica lá igual com um cabresto burro, falando, não, vou votar nele, que ele sabe que é trabalhador. Mas depois, no fim, eles estão roubando por fora, estão te roubando, estão te comendo por fora e você não está sabendo. Trabalhador, se lascando, né? E o que aconteceu? O Brasil, logo depois da eleição do Lula, o mundo sofreu a chamada explosão das commodities. Quem tinha commodity, tanto agrícola quanto mineral, ficou rico. E a soja explodiu, o milho, os grãos explodiram, o minério de ferro, a China com aquele crescimento de 13%, 14% ao ano, demandando muita comida, porque houve um êxodo rural muito grande na China. 400 milhões de pessoas deixaram de morar na zona rural, vieram morar nas cidades em função do processo de industrialização na China.
O Brasil se aproveitou muito bem disso porque nós temos as maiores reservas minerais do planeta e somos o país que mais exporta alimentos no mundo. O Brasil ficou rico, o Brasil. Só que nas mãos de gente totalmente irresponsável. Lula, ao invés de investir, de fazer os seus investimentos em infraestrutura, dotar o país de aeroportos, portos, estradas, vias de turismo, atração de investimento, tudo ele fez foi dar crédito para todo mundo. Então é essa falsa impressão que as pessoas têm de que na época do Lula se viajava de avião. Mas eu lembro nessa época aí que eu trabalhava na Camargo Corrêa, né? Tinha muita obra da Odebrecht, da Camargo, mas que a gente não via por fora, que agora que descobrem, vamos por ele fazer uma usina hidrelétrica aqui, 5 lá fora. Fazia um porto aqui. Esse faz parte do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é exatamente isso. Ganhar o poder, principalmente no Brasil, porque o Brasil financiaria o resto da Revolução Socialista em toda a América. E foi isso que foi feito. Então, Porto de Mariel, em Cuba, $1 bilhão. Eu acho que foi desse porto aí, como chama? Calção, que desce caso no charuto. Charuto. Onde você aceitar milhões de charutos. A Cuba é a maior produtora de tabaco do mundo. É bom todo mundo fumar charuto. Então, mas não foi só lá, foi metrô em Caracas, foi hidrelétrica na Nicarágua, aquelas ditaduras da África, né, da África Negra, todas elas financiadas com recursos da Odebrecht, essas coisas. O BNDES financiava a empresa brasileira que ia lá, e essa empresa brasileira fazia o quê? Fazia o caixa do PT, né? O caixa do PT. No último ano do governo Lula, só a Odebrecht repassou R$300 milhões para a conta do Lula. Então, você vê a situação que nós estamos vivendo e o que é pior, nós estamos sob ameaça de que isso volte. Então, e o pessoal, vários amigos meus que trabalhavam nessas barragens, nessas coisas, eu acho que eles não se tocam, porque o preço que custou isso, eles falam, não, foi melhor época da vida, igual o senhor falou. Eu viajei de avião, eu comprei isso, comprei aquilo, mas olha o preço que se paga. E hoje nós temos mais de 60 milhões de brasileiros com os nomes inscritos nas instituições de proteção ao crédito, exatamente em função disso. E, no entanto, o Brasil patina, né? Você vê, nós temos 100 milhões de pessoas no país que não têm esgoto nas suas casas. Ainda tem 20 milhões que não têm água tratada. Então, nós temos as nossas estradas em petição de miséria. Um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados não tem ferrovias. Só agora que nós estamos despertando para esse novo modal. O nosso transporte marítimo é um absurdo. Nós temos 8.500 quilômetros de costa marítima, nós temos vias fluviais totalmente navegáveis e nós temos a pior infraestrutura para transporte do mundo. E um país que produz 300 milhões de toneladas de grãos, produz mais da metade do minério de ferro, a maior reserva de nióbio do planeta, está tudo aqui dentro. 12% da água doce do planeta está aqui dentro do Brasil. Se melhorar muito, aí não tem como explorar a miséria. Começar a roubar, né? Exato. Começar a mamar, se melhorar, vai mamar como? Então, tudo isso acontecendo e nós temos a eleição aí do dia 2 de outubro. Então é um trevo, nós chegamos no trevo, para onde é que nós vamos? Nós vamos para o caminho da prosperidade, que o Brasil agora, os dados da economia recentes, né, esses dados que estão à disposição de todo mundo aí nas mídias, mostram que é o único país do mundo em crescimento vigoroso, onde nós teremos queda da inflação. Esse mês de agosto nós teremos deflação. É o único país do mundo que gerou, mesmo apesar da pandemia, 5 milhões de empregos nos últimos 2 anos. Então isso são dados muito robustos da nossa atividade econômica. Também o real foi a segunda melhor moeda. Melhor moeda do ano. Só está perdendo para o rei da Rússia, mas aí teve um trambique lá, porque é impossível, né? E o rublo soviético, todo mundo achou que fosse despencar. O Vladimir Putin é muito hábil, né? A gente pode condenar por todos os outros aspectos, mas uma habilidade muito grande. Ele se aliou à parte oriental do planeta, com China, ele se aliou lá e a economia soviética, mesmo estando russa, mesmo estando em guerra, a economia está indo bem. A nossa está indo bem, apesar do planeta estar passando por um período que só foi parecido com o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, inflação nos Estados Unidos, na Europa, e a inflação lá é diferente da nossa.
Nós temos inflação? Temos. Está em declínio? Está. É previsto uma inflação de 7% até o final do ano. Nesses países está 10, 10,5%, 9%. Agora, o que é pior, a nossa inflação não há restrição de consumo de nada. Você vai na prateleira do supermercado, tem de tudo, petróleo tem, o abastecimento de fertilizante foi garantido com aquela visita do presidente Bolsonaro à Rússia. Então nós caminhamos com todos os indicadores econômicos sólidos e sustentados. Lá não. Lá está faltando energia, ameaça de faltar gás agora que vai entrar o inverno europeu, sem aquecimento das casas, poderemos ter uma tragédia. Né? Uma tragédia. Lá não tem alimento em abundância, uma seca terrível na França, na Itália e na Espanha agora, que são grandes produtoras de alimento. Então, tudo conspirando para que esses países sofram consequências muito grandes com tudo isso que está acontecendo, além da guerra. E na sua visão, hoje, a esquerda retomando ao poder, o que pode acontecer? A mesma coisa, e só que agora eles não vão cometer os erros que eles cometeram no passado. Eles não tomaram o poder por completo, não implementaram aqui o socialismo deles, e eles identificaram os erros. Por exemplo, eles tentaram cooptar o poder legislativo de que jeito? Através do mensalão. Comprar. Nós vamos comprar. Indicaram 9 membros do Supremo Tribunal Federal. Então, o judiciário já está ocupado por pessoas que são militantes, né? Você vê, lá não tem juiz de carreira, lá são todos advogados de partido, as indicações são todas políticas. Então, o judiciário já está cooptado. Faltava o quê que o Chávez fez lá na Venezuela? Cooptar os generais, as Forças Armadas, que eu acredito que aqui eles não darão conta. Eu acredito muito na instituição das Forças Armadas. Mas lá na Venezuela pegaram a PDVSA, que é a empresa de petróleo, e fatiaram entre aqueles que detinham o comando das Forças Armadas. Então foi todo mundo, aí se criou a autocracia, né? Grupos que dominam totalmente o poder em detrimento do povo, né? Que clama por remédio, por alimento. É possível que 5 milhões de venezuelanos já tenham ser evadido do país. A mesma coisa começa a acontecer agora na Argentina. A Argentina está com uma inflação de quase 70% ao ano. Isso é uma tragédia, com mais de 50% da população abaixo da linha da pobreza. E um país que tem agricultura muito forte, industrialização, essas caminhonetes que nós temos rodando aqui no Brasil, quase todas são fabricadas na Argentina. Pecuária, não tudo. É um país riquíssimo que já foi a 5ª maior economia do planeta no início do século passado. Era comparada a qualquer país europeu rico. Então, um país extraordinário, com uma cultura belíssima, grandes universidades e tal, está numa situação dessa. Em função do quê? Desse peronismo, que é uma mistura de caudilismo, de coronelismo com esquerda. Então, isso destruiu a Argentina de tal maneira que hoje é possível que comecemos a ter a vinda de argentinos para cá, para o Brasil, e eles serão muito bem-vindos, porque são pessoas preparadas, inteligentes, cultas, que serão muito bem-vindos. Diferentemente do que são bem-vindos também, mas o povo venezuelano, por ter lá o Chávez desde o início da década dos anos 2000, é um povo que vive na miséria há mais tempo. O argentino certamente saberá, já existem manifestações populares lá, já em frente à Casa Rosada a gente está vendo manifestação todos os dias, e as medidas são de que forma? Tabelamento de preço, proibição de exportação. Você acha que um produtor de carne, a Argentina talvez seja, depois do Brasil, depois do Brasil e da Austrália, seja a maior exportadora de carne do planeta? Está ali com o Uruguai. Você acha que um produtor de carne da Argentina, quando vê lá que está proibido exportar carne, só vender no mercado interno, com uma moeda que está 70% de inflação em cima dela, que estímulo que ele tem de produzir? Produtor de soja, produtor de nada. As empresas argentinas, as grandes indústrias, estão saindo de lá e indo para o Uruguai, voltando para o Brasil. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Um país deve ter 50 milhões de habitantes, né? Um país belíssimo, né? Tem um turismo, né, muito bonito para ser visitado, uma cidade que tem ali no norte as pescarias, né, que tantos brasileiros gostam de ir lá no Rio da Prata, pescar, né? Tudo um país extraordinário. Está caindo no buraco. A mesma coisa começa a acontecer no Chile agora.
onde convocaram uma nova Constituição, está sendo votada agora lá no Chile, uma Constituição nova, certamente com os mesmos moldes do que é a esquerda para toda a América Latina. A Bolívia também, da mesma forma. A Colômbia ganhou também agora o regime de esquerda. Então, o Brasil, nesse momento, o Bolsonaro, ele não é importante só pelo que ele vem fazendo, mas ele é muito mais importante pelo que ele está evitando que se faça. Uma outra pergunta, assim, que nem o senhor é médico, não é? Tô. Por que o senhor entrou na política, ou está se candidatando, vai se candidatar a deputado? Se o senhor é médico, podia ficar na sua casa lá, de boa, tranquilo, fazendo suas consultas, suas operações. Por que o senhor vai se meter em política e ter dor de cabeça? Mas não é a primeira vez, né? É igual eu falei para você, eu nasci num berço político, eu já fui vice-prefeito da cidade, já fui deputado estadual, presidente de partido, já fui primeiro suplente de deputado federal. Então, a política tem dois tipos. Leva alguém a procurar, assim, que nem o senhor já é bem sucedido, que leva alguém para ir para a política? Porque geralmente a turma fala assim, não, eu quero ir para a política, eu quero ganhar dinheiro. Mas o senhor não precisa. Mas política não dá dinheiro, a não ser para os ladrões. O salário de um deputado federal é o mesmo salário do ministro do Supremo. É o maior salário da República. São R$39 mil. Quase todos esses políticos aí... Então, quando você vê um político gastar 5 milhões numa campanha eleitoral, desconfia dele. Eu falo para ela que ninguém vai dar um dinheiro para... Vou te dar R$500 mil só porque eu acho que sou bonitão. Não. Então, tem que ter um retorno. Né? Pensa bem, são R$40 mil o salário do deputado federal, para arredondar para efeito de raciocínio. R$40 mil vezes 12 são 500 mil por ano, com 13º, tudo. Vezes 4 são 2 milhões em 4 anos. O cara gasta 6 milhões numa campanha, 10 milhões. Tem deputado federal que gasta 10 milhões. Onde é que está a lógica disso? Então ele vai pegar o mandato dele e vai fazer negociata. Ele vai poder traficar influência. Agora, com o governo Bolsonaro está sendo difícil. Está ficando difícil. Por isso esse choro, né, que não acaba por parte da imprensa, por parte de atores, né, esses que viviam pendurados na Lei Rouanet. Então, olha como é que funcionava. Você vai, um artista quer um incentivo da Lei Rouanet, incentivo entre aspas. Chega num deputado federal, falou, me ajuda lá. Eu vou fazer um show, sair em turnê pelo Brasil, eu preciso de R$10 milhões. O deputado federal vai, arruma para ele e pega 10% disso. É igual obra, se eu trabalhei já em obra em construtoras, assim, você ia levar, assim, vamos fechar, fazer algum serviço... Dá um pouquinho. No Ibirapuera. Eu lembro que eu andava com um pacote de envelope pago, com dinheiro vivo para levar, mas desde o cara que estava abrindo a porta, recebia até o secretário de São Paulo recebia. Então, se o cara quiser transformar o mandato dele em balcão de negociata, ele faz. Ele corre um risco de ser pego. E era para ser pego um número muito mais frequente de pessoas, porque é o dinheiro mais vigiado do mundo, é o dinheiro público. Mas você não acha que é a justiça que favorece isso aí? Mas o maior ladrão da história da humanidade, ele foi solto por um ato de uma pessoa só, que destruiu o trabalho de anos da justiça, que condenou o Nine, o ladrão de 9 dedos, condenou a 12 anos de prisão. Ele foi tirado da cadeia, tornado elegível e está disputando a eleição aí de novo. Parece que pegou o dinheiro de volta, né? Ainda não, mas vão ter direito, porque está tudo anulado. Foi devolvido R$6 bilhões para os cofres da Petrobras, dos diretores nomeados pelo Lula. Esse processo está anulado, eles vão ter que reaver esse dinheiro. É só entrar na justiça, eles vão dar isso também. Isso favorece o pessoal querer roubar, porque sabe que não vai acontecer impunidade. Mas a impunidade não existe. Você vê, o ministro do Supremo não proibiu subir aos morros do Rio de Janeiro para fazer operações lá? Eu vi isso daí. Você viu? E a consequência está lá. A consequência está lá. Você acha que tem cabimento essa associação entre política e crime? É isso que nós estamos vendo. Essa vinculação do PT com o PCC, isso não é brincadeira, não. Isso é real, isso é palpável. O escritório do advogado do PCC é ao lado do escritório do filho do Lula. O advogado faz a contabilidade do Lula, do filho dele e do PCC. Tem lógica isso?
a gente pode fazer? Votar. É a única alternativa. Ou então pegar em arma. Qual que você acha que é mais fácil? Prefere votar. Eu também. Eu prefiro participar do... Aí você está me perguntando por que eu estou entrando em política. Um dos motivos é esse. Porque eu queria e quero, desejo que os meus netos e os meus filhos caminhem num país muito mais justo do que o que eu caminhei. Muito mais justo. Eu estou assistindo... Só depois que eu me entendo por gente... Eleições no Brasil começaram em 1988, a primeira eleição. Antes disso, as Forças Armadas tomaram o poder no país em 1964, quando eu tinha 8 anos. Então eu comecei a participar de eleição efetivamente em 1988. De lá para cá, 2 presidentes já perderam o mandato por impeachment. Que país é esse, de gente tão ordeira, trabalhadora? Por que se cria uma casta de dirigente político tão corrupta, tão desonesta, gente tão despreparada? É pela força do voto. É pela força do voto. Por que você acha que o povo, eles caem tanto na lábia dessa turma falsa aí que só quer roubar? Porque não é possível, gente. Tá porque a turma que rouba tem mais dinheiro. Aí, por que no Brasil tem eleições de 2 em 2 anos? Por que não faz tudo eleição casada, uma só a cada 4 anos? É um processo tão caro, né? Processo tão caro e financiado com o seu dinheiro, com o dinheiro do contribuinte. O fundo partidário, junto com o fundo eleitoral, somam 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Esse dinheiro daria para resolver todo o problema de saúde do estado de Goiás por 100 anos. E, no entanto, preferem financiar campanhas eleitorais. Sabe por quê? Porque da maneira como eles fazem a legislação eleitoral, quem está lá não sai, dificilmente sai, e quem está fora dificilmente entra. Então, aquele ditado popular, em festa de jacu e ambu não entra, é aquilo lá. É aquilo lá. Eu já tentei, a 3ª vez que eu estou tentando deputado federal. A última vez faltou pouquinha coisa. Outra coisa, para deputado federal também tem aquele negócio de você votar, vamos supor, eu voto nele, ele vai receber 1 milhão de votos. Aí tem o outro que recebeu 900 mil. Só que como ele recebeu bastante, ele puxa um outro lá que recebeu só 10 votos. Existe isso ainda? Existe. Só que está aperfeiçoado isso em termos, né? Que a gente pode chamar isso de aperfeiçoamento. Hoje, que já aconteceu, o professor Enéas, lá em São Paulo, ele teve 1.500.000 votos na eleição dele. Ele levou ele mais 4. Esse é o voto proporcional que a gente chama. Como é que funciona o voto proporcional? Você pega o número de votos válidos de um estado, Goiás, por exemplo. Nós vamos ter aqui aproximadamente 4 milhões de votos válidos. Divide pelo número de cadeiras na Câmara Federal. São 17. Divide 4 milhões por 17, você vai chegar a um número aí próximo de quanto? De 200 e poucos mil. Não é isso? 4 milhões por 17. Faz aí. 235. Então, o partido ou a federação, que hoje funciona como federação e não mais coligação, que atingir esse número faz o primeiro deputado. Quem que é o deputado? O mais votado do partido. Ele é o primeiro. Se ele fizer 2 vezes esse número de votos, ele faz o segundo. Então, mas cadê a democracia do voto? Tá, aí precisa da reforma política. Uma das minhas bandeiras é a reforma política. Fazer a reforma política para ter o voto distrital. O que é o voto distrital? Quem tem mais voto está eleito. É o que o povo quer. Mas você acha que quem está lá em Brasília, eleito da forma como está, vai querer sair? Por isso é que eu falo, quem está lá não sai, quem está de fora dificilmente entra. A não ser que a população tenha a consciência de que nós temos que mudar. E não adianta mudar só na presidência, não, manter o Bolsonaro, e tem que mudar o Congresso. Você vê esses senadores que estão lá, 53% deles têm ações no Supremo Tribunal Federal. E quem é que fiscaliza o Supremo Tribunal Federal? Eles. E quem fiscaliza eles? O Supremo Tribunal Federal. Mas então não resolve. Então, você tem que pegar para votar no seu senador, ver se ele tem ficha, porque se ele ganhar, virar senador, ele passa a ter foro privilegiado. Ele é julgado só pelo Supremo, e o Supremo não julga ninguém. Essas leis, ele tem como mudar assim, alguém tem ficha suja, não poder nem se eleger? Mas o ficha suja não pode candidatar, não. Não, mas tem muita gente que está com julgamento, esperando. Mas aí que está, a condenação no Brasil só vale se for transitado em julgado. Pode ser recorrer até a última instância. O Lula não está condenado? Não estava condenado? Sim, tá. Ele foi para a cadeia
E depois antes dele ir para a cadeia um pouco, o Supremo teve uma mudança de apreciação que, em segunda instância, não pode ser preso, só depois que for pelo Supremo. Então, esses políticos, todos têm acesso ao Supremo, que é uma ação cara. Então, eles jamais vão ser transitados. Por exemplo, o Renan Calheiros. O Renan Calheiros tem 11 processos no Supremo, nenhum não anda. Por quê? Ele tem 5 votos, 6 votos, 10 votos de amigos dele, que ele já foi presidente do Senado, lá dentro do Senado. E se ele der um start, vocês podem apresentar a emenda aí de cassação de ministro do Supremo, que nós vamos tocar isso para diante. Então fica um ameaçando o outro e essa relação é promíscua. Mas é muito injusto, né? Porque a população, tem algum deslize, não tem julgamento, já está preso. Você acha a sua duplicata vencida tem segunda instância, terceira? Não, Não tem. O ladrão de galinha aqui tem segunda instância, terceira? Também não tem. Lá o político, o Brasil é um país de privilegiados. Até esse nome é nojento, foro privilegiado. O político tem, o deputado, tem muito ladrão aí, muito gente de péssima qualidade, que se candidata só para conseguir o foro privilegiado, porque lá o processo dorme e nunca mais anda. Você não acha que é por isso que o povo desanima, que não está nem aí para votar, vota em qualquer um? Porque mas você sabia de tudo isso que eu estou te falando aqui agora? Você sabia de tudo isso? Quase tudo eu sabia. Mas o povo não sabe. O povo não sabe. O povo precisa. Por isso é que eu fico revoltado que o povo participa pouco. Eu até estava brincando agora mesmo. Se você chamar pessoas para um grito de carnaval, lota a praça. Se você chamar para discutir política, poucas pessoas têm coragem de colocar as suas opiniões e o rosto à vista. Então, isso não pode. É só através da política que a gente vai resolver. A política... eu não gosto de política. Toda vez que você cruza o braço para a política, você está outorgando a outras pessoas, talvez pessoas de péssimo caráter, para resolver por você. Porque, vamos supor que ninguém queira comparecer às urnas. Com um voto, o cara se elege, só com o voto dele. Então, o melhor que se tem a fazer é discutir com a família, sabe? Discutir com os amigos, com o ambiente de trabalho. Depende de política. Totalmente. Em todos os sentidos, né? Eu não mexo com política. Você toma uma garrafa d'água, isso aqui, 50% aqui é imposto. Ó. Você compra um carro, 50%. Combustível, a gente estava vendo, era 46% de imposto no combustível. Quem é que não ajuda a construir os cofres públicos, né, tão desejados por esse povo safado? Tem demais. Tem demais. Eu já fui deputado, eu sei como é que é isso. Eu não saía do Ministério Público Federal. E eu fui deputado... O que ele faz no Ministério Público Federal? Você tem que saber o que o Ministério Público faz. Muito pouco. Devia fazer muito mais. O que ele faz? O Ministério Público, como defensoria pública, ele está para defender os interesses públicos. Antigamente era uma instituição ligada ao Ministério da Justiça, depois passou para o Ministério, para o Poder Executivo, e hoje ele é independente, tanto administrativamente quanto do ponto de vista das suas ações. Mas o Ministério Público, você acha que atua como deveria? O que nós estamos vendo? Por exemplo, o Lula hoje, num palanque aí, ele pediu claramente voto. Nós estamos numa fase que é proibido pedir voto. É crime eleitoral, com pena de cassação de candidatura. Tal. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Nem denúncia não vai ter. Então nós temos Ministério Público Federal e Estadual. São duas instâncias do Ministério Público. A exemplo da Justiça. Então a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria nos estados. Todos eles trabalham na defesa dos interesses públicos. Qualquer coisa, um assassinato, quem vai denunciar o assassino é o Ministério Público. Um roubo, uma improbidade administrativa, quem vai denunciar o político improbo é o Ministério Público. Não tem como o Ministério Público, ou a gente, ou não sei quem que é, vamos supor, o senhor vai fazer um plano de governo, tá? O senhor registrou, igual todo mundo fala, vou registrar o plano de governo no cartório, sei o quê, só que não cumprir nada, não tem como entrar com uma ação obrigando ele a fazer aquilo? Tem. Por que ninguém faz isso? Porque é o que eu estou te falando. O que ele faz? Faz muito pouco. Não. Faz muito pouco. Então, eu costumo dizer, o Brasil tem 60 mil vereadores. Nós somos 5.500 e poucos municípios. Posso estar errado para baixo ou para cima, pequena coisa. Você põe média de 10 vereadores, tem... A grande maioria das pequenas cidades tem 9, mas tem cidade que tem 70 vereadores. Você põe média de 10, nós vamos ter 60 mil vereadores. Nós temos 1.200 deputados estaduais no Brasil.
Nós temos 513 deputados federais. Nós temos 81 senadores. Nós temos Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal. Nós temos Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas dos estados, Tribunal de Contas da União. São todas instituições para fiscalizar o dinheiro público. Era para ser roubado o dinheiro público? Nossa, nunca. Então o que existe nisso aí? Você sabe quem que indica o ministro do Tribunal de Contas dos estados? O governador. E o que esse ministro do Tribunal de Contas do estado vai fazer? Não vai fiscalizar a conta do governo E eles falam que viver no paraíso sem precisar morrer é ocupar um cargo desse. Você vive no paraíso sem precisar morrer. Então, essa relação que se construiu na República Brasileira, quando derrubaram o Império, em 1889, quando expulsaram daqui Dom Pedro II com a família real, estabeleceram um método de se fazer política que atrasou o Brasil. O Brasil era para ser a mesma coisa que é os Estados Unidos hoje. Nós fomos descobertos com 8 anos de diferença. 1492 lá, 1500 nós, 8 anos. Falar que a nossa colonização foi ruim, não foi. Nós tivemos aqui grandes estadistas. Dom Pedro I foi um grande estadista. Dom Pedro II foi um dos maiores da história da humanidade, você quer saber? Ele foi derrubado por um grupo de oligarcas, né, que fizeram, ao invés de a industrialização do país, começaram a fazer a política do café com leite. Ali criou uma oligarquia entre São Paulo e Minas, se alternando no poder, até a tomada do poder por Getúlio Vargas em 1930, com um golpe, depois a ditadura, a Segunda Guerra Mundial, copiando os modelos nazistas aqui por Getúlio Vargas, o suicídio de Getúlio, aquela coisa toda. O Brasil sempre foi uma rampa inclinada para a incompetência, para o político de mau caráter e tudo. Então, isso aconteceu. E os Estados Unidos fizeram o quê? A Revolução Industrial. Os Estados Unidos investiram em indústrias, automóvel, siderurgia, armamento, tudo, e virou a potência que é a maior democracia do mundo hoje, o povo mais rico, mas assim, absurdamente mais rico, né? E o Brasil, agora que caminha com a luz lá no final do túnel para a gente enxergar. Produção agrícola nossa vai ser a maior do planeta. Nós caminhamos a passos largos. Todo ano bate recorde. Em 2030, é possível que nós estejamos, segundo as previsões do professor Paulinelli, que é um dos maiores agrônomos da história da humanidade, o homem que mostrou que o cerrado era possível de ser produtivo, né? Essas terras nossas aqui não valiam nada. Você não, pelo seu sotaque eu percebo que você não é daqui. E essas terras nossas aqui de Cerrado Vermelho, isso não valia nada. Isso não valia. Em 1970, se uma pessoa tivesse 100 alqueires e tivesse com 5 anos de atraso no pagamento do INCRA, ele te dava metade da fazenda para você acertar o INCRA para ele. Então essa valorização das nossas terras, e hoje o Brasil batendo na porta, e segundo foi devido ao Paulinelli, batendo na porta em 2030 para produzir 600 milhões de toneladas de grãos. Isso é dobrar em menos de 8 anos. Menos de 8 anos. Quando o Iris Rezende foi ministro da Agricultura, ele comemorou a super safra, né? 60 milhões de toneladas em 1986, 87. 60 milhões, nós estamos produzindo 300 milhões. E você sabe quanto que a gente utiliza de área de terra da nossa extensão? 7% do território nacional só é dedicado à agricultura. 7%. Também tem muito nesse sentido aí, esse desmatamento, assim, que você vê que várias no Mato Grosso do Sul, que é tudo político, que é dono de pecuarista, isso, e vai infiltrando, vai acabando com a natureza. Não. De jeito nenhum. Nós temos 65% da nossa cobertura vegetal preservada até hoje. O Código Florestal mais rigoroso do mundo. Ninguém tem um Código Florestal tão rigoroso quanto o nosso. Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo. Do mundo, toda ela preservada. A exceção, o que passa dentro das cidades.
Se você for no Rio Tietê, no estado de São Paulo, vai lá em Bauru e vê o Rio Tietê, limpinho, você pode beber a água. Vai em São Paulo para você ver como é que é o Rio Tietê lá dentro de São Paulo. Por que isso daí? Isso daí não se passa. Então o homem do campo não polui. O homem do campo tem o maior interesse do mundo em preservar, porque aquela é a atividade que ele vai passar para os filhos. Não, precisa ter os grandes. Precisa ter os grandes, graças aos grandes. Cada vez ele quer se infiltrar mais e vai entrando, vai desmatando, vai Não, senhor, ele respeita, existe, você não pode, você tem uma propriedade de 100, você só pode desmatar 80 se for determinado local. Lá na Amazônia, você sabe quanto que é a obrigatoriedade de preservação? Se você comprar uma fazenda de 1.000 alqueires, você só pode desmatar 200, 800 tem que ficar preservado. E o produtor faz isso. O produtor, se você andar nos campos, nas fazendas no Brasil afora, você vai ver fazendas belíssimas, nascente de água preservada, toda cercada, as APPs preservadas e tal. Agora, você acha que a população tem uma falsa impressão de que comida está na prateleira do supermercado, né? Se você não tiver terra para produzir comida, como é que você vai produzir? E até... Faça sem destruir a natureza. Não tem como. Não tem como. Destruir a natureza é uma coisa, plantar para manutenção da vida e a segurança alimentar é outra. Destruir a natureza aqui na cidade, você sabe quanto... Se você juntar todas as cidades do Brasil, dá 5% do nosso território. A agricultura toda produzindo 300 milhões de toneladas, dá 7%. A pecuária, 22%. 65% é preservado. 65%, Mata Atlântica, Amazônia, tal, 65%. Agora, se nós temos essas planícies no Cerrado, isso aí Deus pôs aqui, foi pra gente produzir alimento, porque senão você morre de fome. Mas as informações que é passada pra gente aqui tá acabando com o mundo. Mas isso é a Globo fala isso, né? Inclusive ontem o Lula Globo deu uma declaração pro pessoal do MST que o agronegócio tem que acabar, que o agronegócio faz mal pro mundo. A Greta Thunberg, aquele ator lá, como é que chama, que o Bolsonaro deu? Leonardo DiCaprio, esses caras falando tem que preservar a girafa da Amazônia. Isso não tem lógica. Isso é palhaçada. Isso é jogo de interesse econômico. São os países que não têm condição de... Você sabe que o metro quadrado de terra mais produtivo do mundo é o brasileiro? O Brasil é o único país do mundo que faz 2,5 safras por ano na mesma área de terra. Nós não temos neve, nós não temos frio congelante, nós não temos nada disso. Os Estados Unidos tiram a soja correndo, porque senão a neve chega e não pode colher. A Argentina só pode plantar trigo, porque faz muito frio na segunda safra. O Brasil não, produz soja na primeira safra, milho em grande quantidade na segunda, e nós somos responsáveis hoje por alimentar 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. E se cortar isso, sabe o que acontece? Você sabe por que antigamente se fazia guerra? Pela fome. Pela fome. Você tem comida, eu vou te invadir. Então, pela segurança alimentar e pela paz mundial. Não tem perigo disso daí acabar aqui, porque também vê bastante notícia de aqueles negócios tóxicos, defensivos agrícolas. Você acha? Depois que o Bolsonaro chegou, ele colocou 100, 200 a mais, que é proibido em todos os lugares do mundo e só no Brasil tem. O que o senhor acha disso? Uma grande mentira, não tem nada disso. Você acha que alguém vai querer contaminar o lençol freático com um veneno que seja tóxico? Você acha que uma pessoa que tem um filho, um neto, uma filha vai ter coragem de fazer isso? Você acha que a Embrapa, a CNBio, todas essas instituições que são de fiscalização vai deixar uma coisa dessa? Eu sou médico, a mesma coisa de você falar que vai ter um remédio aí que você vai tomar, dentro de 5 anos você vai entortar a boca para um lado, perder uma orelha, isso não existe. Isso não existe. Até existe, por erros da ciência. Por exemplo, na década de 60, saiu um remédio que evitava que as mulheres grávidas entrassem no quadro que a gente chama de hiperemese gravídica. Vomitar demais. Talidomida. Já viu falar da talidomida? As mulheres tomavam talidomida porque davam um bem-estar danado e começou a nascer menino sem braço. Foi imediatamente suspenso. Então, se você tiver hoje... E os herbicidas, inseticidas... eles vêm da Europa. As moléculas de desenvolvimento vêm dos Estados Unidos, vêm da Índia, que hoje talvez seja o maior banco de germoplasma, de moléculas, coisa do mundo hoje seja da Índia. Então são estudos que não são desenvolvidos só para o Brasil, não. Também o Brasil é um outro clima, também o inseticida que mata o mosquito lá nos Estados Unidos não é o mesmo daqui.
Porque é outro clima. Olha o nome, ferrugem asiática, não nasceu no Brasil. Cancro da haste, não nasceu no Brasil. Essas doenças vêm todas de navio. Vêm todas de navio. Aquele bicho, eu sou menino, no meu tempo de menino, eu subia em qualquer pé de manga, chupava manga, você podia dar uma mordida nele, que não tinha a menor possibilidade de ter bicho na manga. Hoje as nossas mangas estão todas bichadas, vieram tudo do Mediterrâneo esses bichos. Eu comia bastante manga também, assim, no pé. Ou então hoje você vai com uma manga bourbon, que é uma das mais gostosas que tem. Difícil é que não está bichada hoje. E isso vem tudo de lá para cá. Vem tudo de lá para cá. E se você não combater, se não fosse o uso racional, inteligente de herbicida, o mundo estava em guerra. Isso é verdade. O mundo estava em guerra. E hoje você tem agricultura altamente tecnificada, exatamente para dar paz. Porque a pessoa na cidade tenha paz, vai no supermercado. E o Brasil é o único país do mundo hoje que não falta nada. Não falta combustível, não falta energia, não falta alimento, não falta nada. Eu estou falando em comparação com países como Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, que são países de primeiro mundo e que está faltando tudo agora. O Brasil atravessa isso e você deve muito isso, você sabe a quem? Ao agricultor brasileiro. Com certeza. Você deve isso a ele, ao tirador de leite, ao produtor de leite, sabe? Você deve a esses caras que acordam 4 horas da manhã, coloca a família toda para trabalhar e recebe pressão por essa imprensa irresponsável, esses ecochatos que são todos mantidos por ONGs, né? De onde que vem esse dinheiro dessas ONGs? Com que interesse? Não tem ONG lá no Nordeste, vai lá no Nordeste, no semiárido, lá vai ver se tem ONG lá preocupado com a caatinga, se está desmatando a caatinga, se está... E agora o Brasil, com o desenvolvimento da Embrapa, para seu conhecimento, vai produzir trigo no Nordeste, está produzindo trigo no Nordeste, olha que coisa fantástica. Então, agora vai lá para... E falar que tem os vinhos bons também sendo... E fruta ali em Pernambuco, ali na divisa com a Bahia. Petrolina, a qualidade do melão que está lá no Rio Grande do Norte, a qualidade dos camarões, das fazendas de camarão que está sendo importado. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Nós não podemos ter gente chata, esquerda, aí, querendo segurar o país. Solta esse país, vamos ver esse país grande. É a única fronteira agrícola do mundo hoje. Os Estados Unidos não tem um palmo de terra mais para abrir, a Argentina não tem, a China não tem. Talvez as savanas africanas possam ser adaptadas para a agricultura, mas o Brasil ainda tem 90 milhões de hectares para ser incorporado na produção agrícola. Isso pode nos levar à produção de mais de 1 bilhão de toneladas de grão. Você sabe o que significa isso? Alimentar o mundo inteiro. Alimentar o mundo inteiro. Nós temos 230 milhões de cabeças de gado, de forma intensiva e extensiva. Você sabe o que significa isso em termos de proteína animal? Você sabe os nossos lagos artificiais, a capacidade que tem de produzir proteína de peixe? Você sabe? Então, tudo isso precisa ser desenvolvido. O destino turístico mais visitado do mundo é Paris. Paris recebe 80 milhões de turistas estrangeiros por ano. Você sabe quantos que o Brasil recebe? Parece que, nossa, é muito... O Brasil 6 milhões. 6 milhões. Só a catarata do Niágara, nos Estados Unidos, recebe 13 milhões de pessoas por ano. O Brasil, com 8.500 quilômetros de costa, as serras mais bonitas que tem, a comida mais gostosa do mundo é brasileira. E eu falo isso porque eu conheço, eu gosto. O que prejudica também, que eu vejo, é a propaganda do Brasil fora. Que eu já, bastante gente que... Eles diminuem a imagem do Brasil lá fora. Eu conheci, assim, que veio da Austrália, que eu trabalhei numa empresa que era australiana, eles veio pra cá, o que eles queriam? Queria as morenas e picanha, só isso. Então, na visão deles, o Brasil é turismo sexual, parece. Não é infelizmente. Bom infelizmente. Você está aqui na nossa cidade, nós estamos recebendo os chineses aí. De vez em quando a gente sai para comer um espetinho e tal, você encontra com eles. Você acha que eles já viram isso na vida deles lá no país de origem? Mas só se for doido. Só se for doido. Esse aqui, o grande mal do nosso país, eu te garanto isso, é a classe política que nós temos. Com certeza. É a classe política que nós temos. Fernando, mas para mudar essa realidade, o que tem que ser feito assim, em termos políticos? Assim? Teria que ser feito tipo uma propaganda do Brasil nos outros países? Como é que funciona assim?
para vender a imagem externa do Brasil, a nossa imagem está melhorando demais. O Brasil hoje é o principal destino do dinheiro do mundo hoje. Todo mundo quer investir aqui. Mas para investir quer segurança. Que tipo de segurança? Jurídica, principalmente. Com esse Supremo que está aí, é difícil. É difícil. Mas mesmo assim, o mundo todo, a nossa moeda está muito forte. Os nossos indicadores econômicos são cada vez melhores. Nós temos um parque industrial que está rodando a 80%, mas nós fabricamos praticamente tudo. O que nós precisamos investir? Mão de obra, dar profissão aos jovens, não só no curso superior, mão de obra de nível técnico. Aprender a ser mecânico, aprender a ser torneiro, a ser pedreiro, sabe? E isso que fez os grandes países, depois da Segunda Guerra Mundial, investiu em mão de obra de nível técnico, levantaram essas nações, Alemanha, Japão, Itália, Espanha, a Europa de uma maneira geral, Estados Unidos, e nós precisamos investir em energia. O Brasil não tem energia para crescer. No entanto, o nosso modal energético está mudando muito. Você sabia que 5% de toda a nossa energia agora já vem do sol, energia fotovoltaica? Nós temos quase 10% de energia eólica. E, no entanto, aqui não se pode fazer energia nuclear. Não sei porquê. A Europa toda, os Estados Unidos tem usina nuclear para tudo. Aqui no Brasil não pode. Aqui o ecochato não deixa. Então nós temos Angra 1, 2 e 3 em fase não terminada e não podemos desenvolver mais. O Brasil, se crescer a 5%, 6% ao ano, que é o que tudo indica vai acontecer, não tem energia nem mão de obra. Então, para o Brasil deixar de ser o país turístico só em época de carnaval, primeiro tem que consertar a casa. Primeiro você tem que vender uma imagem que seja real. Porque todo mundo que vem no Brasil volta. É muito barato. É um país... Olha aqui para você ver uma coisa. Pouca gente sabe disso. O maior exportador de café do mundo, aí é o Brasil, não é a Alemanha. A Alemanha não produz um grão de café. Lá neva. 6 meses no ano lá tem neve. Lá não produz um grão de café. Eles compram o café... industrializa o café e exporta para o mundo inteiro. O segundo maior exportador de café do mundo é a Itália. Tanto é que essas máquinas de fazer café, esse café gourmet que tem isso, em todo lugar que você vai, são italianos ou alemãs. Você sabe quantas xícaras de café um saco de 60 quilos de café produz? Não. Alguém aqui sabe? Tem noção? 7.000 xícaras. Um saco de café de 60 quilos produz 7.000 xícaras de café. O Brasil exporta o café arábica, bebida dura, tipo 8, que é o melhor que tem, a R$ 1.500 a saca. Você sabe quanto custa uma xícara de café na Europa? Não. €1. Então, um saco de café que sai daqui por R$ 1.500, ou seja, dá 250 euros, ele vira 7.000 euros dentro da Alemanha e dentro da Itália. Olha para você ver a fragilidade desse país. E são pouquíssimos os países do mundo que produzem café. Brasil, Colômbia, Tailândia, Vietnã, e mais uns 2 ou 3 aí tal que mantém o café. Se esse povo falar assim, nós não vamos vender mais café para ninguém. O americano toma café no copo. Ele não bebe xícara igual nós não, ele bebe no copo. Ele é viciado em café, o europeu da mesma forma. Então, o Brasil não sabe se vender. E do ponto de vista turístico, da mesma forma. Você acha que tem algum país do mundo que tem tantas praias bonitas igual nós temos? E tudo no Brasil é longe, né? Não, se você pegar Natal de Lisboa, são 6 horas e meia, 7 horas de voo. Então a Europa está pertinho aqui, que é o pessoal que tem dinheiro para vir para cá para gastar. Agora aqui, por exemplo, tem cassino aqui? Não tem. É a legislação que não permite. Não permite. Não permite. Para você ter uma ideia, eu fiz uma viagem de navio, eu fui de Recife para Fernando de Noronha. No navio, todo navio tem um cassino. Enquanto está dentro das 200 milhas, que é a extensão marítima do Brasil, o cassino não abre. Dentro do navio. Só hora que ultrapassa as 200 milhas, que aí o cassino abre. Aí você pode jogar lá, você pode visitar. Porque eles não têm... Porque o cassino não é legislado. O cassino, que já teve. O cassino da Urca, famoso no Rio de Janeiro, que recebeu grandes artistas da época, né? Que projetou grandes artistas aqui no Brasil. Carmen Miranda surgiu no cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Então, eles acham
que um dos grandes críticos que se faz aos cassinos, que seria um mecanismo de lavagem de dinheiro do crime organizado. Mas já tem jogo do bicho para isso. Não é só jogo do bicho, não. A Caixa Econômica Federal não patrocina um monte de mega não sei o que aí e tal. E qualquer cidade que você for, eu te garanto que aqui em Catalão não tem menos de 10 cassinos. O que é um cassino? É um lugar onde as pessoas jogam para ganhar dinheiro. Né? Só que os cassinos tipo Las Vegas sozinha recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Só que de quem que era o território de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos? Dos índios. Os índios se associaram à iniciativa privada, os índios são sócios daquilo lá. Eles andam de limusine, eles andam de avião, tal, os índios. Aqui no Brasil eles têm que ser confinados a viver como se fossem bichos, né? O Bolsonaro foi lá nos Parecis, lá no Mato Grosso, e incentivou eles a produzir. Você sabe quanto que eles faturaram esse ano com a agricultura? 120 milhões de reais. Os índios da Chapada dos Parecis. Eu morei numa região lá em Santa Catarina e tem bastante índio lá, Guarani, assim. Eles saíam pra rua vendendo pulseirinha, colarzinho, cocar, só isso. Passava fome, descalço. Pois é, mas e tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento? E eles estão... Você sabe quanto por cento do Brasil é reserva indígena? Não. Da nossa área? 13% da nossa área é reserva indígena. Você sabe quantos indígenas tem no Brasil? 900 mil. Então você faz a densidade populacional de quem tem 13% do território nacional, 13% deve dar quase 1 milhão de quilômetros quadrados. 1 milhão de quilômetros quadrados é aproximadamente 4.500 vezes o município de Catalão. Nós temos praticamente 4 mil quilômetros quadrados para dar 1 milhão. Para 900 mil índios. Fala que é por causa da caça, né? Cada índio tem demográfico, tem que ser por causa da caça. Você acha que índio quer comer caça, rapaz? Índio quer comer carne de boi. Índio merece comer carne de frango, comer ovo de qualidade, tomar leite de qualidade. Você acha que esse negócio de índio viver de caça, de pesca, isso acabou? Se não acabou, tem que acabar. E são irmãos nossos, eles têm os mesmos direitos e têm que ter as mesmas obrigações. Eles são ricos em propriedades, têm terras abundantes. É só atrair os gaúchos, os paranaenses, os paulistas para lá, eles resolvem o problema. E o que é melhor, ensina eles. Hoje está cheio de índio formado em agronomia, em veterinária, trabalhando nas próprias terras. É isso que nós devemos querer. Incorporar a vida cotidiana esse pessoal que quer andar de carro, quer viajar, quer conhecer, quer estudar. Não tem que viver confinado mais não. Lá na Amazônia tem um povo que quer. Mas é minoria. Deixa, se quiser, deixa. Mas a maioria quer trabalhar. E você conhece índio? Você vai me perguntar. Conheço, que jeito? Pescando. Eu vou na reserva deles. Eu fui outro dia, fui lá no Mato Grosso, na região que eu fiquei impressionado, eu não conhecia a riqueza que é aquilo lá. A região do norte do Mato Grosso, quase na divisa com o Pará. Eu fui numa cidade que chama Nova Querência. Não sei se tem um Nova, não. É Querência ou Nova Querência? Perto de Ribeirão Cascalheira, perto de Canarana. Eu vi as melhores terras que eu já vi. Eu vi fazenda, cidade com 25 anos, tem revenda de tudo quanto há, bons hotéis, bons restaurantes, né? Revenda de automóvel, revendas de roupa muito boa, povo trabalhando, aquela quantidade enorme de caminhões. E o capitão foi lá e asfaltou tudo para sair para o Porto de Miritituba. Então está todo mundo saindo, jogando a soja dentro do rio, já saindo para a Europa. Então está tudo melhorando. O Brasil tem tudo para ser a principal nação do mundo, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tenho fé. Agora eu gostaria que se apressasse um pouco, que eu tenho mais passado do que futuro. Então eu preciso ver isso, eu queria ver. Mas o povo tem que também se conscientizar, que aqui em Catalão eu vejo muito isso daí. Vamos para vereador. O candidato vereador está passando, a turma falou, você não quer pagar uma conta de luz para mim, sabe? Então já começa daí, do povinho mais Aí como que vai crescer alguém em um país assim, se o pessoal se vende por uma dentadura, por uma conta de luz, uma cesta básica? Tá certo que eles precisam, mas não pode ser assim. E outros meios. O meio é todo mundo tá empregado, né? O meio é todo mundo tá com educação boa, e eu sou daqueles que, como liberal, né? Eu falo sempre, se um dia eu puder determinar gastos públicos, eles vão ser só para saúde, educação e segurança. Só.
Se sobrar dinheiro, nós vamos fazer outras coisas. E as outras coisas? Concessão, parceria público-privada, privatização de tudo quanto há. Porque à medida que você privatiza... Porque não tem corrupção. Não tem corrupção. E outra coisa, sai muito mais barato. Você entrega para a iniciativa privada, que contrata bem, paga bons salários, registra tudo em carteira. Não fica essa bagunça de prefeitura tem 2.000 funcionários comissionados. Aí o prefeito pede, tem 2.000 desempregados, para o outro prefeito nomear outros 2.000. Então tem que ter concurso público em todos os níveis da administração pública, limite de gasto com o pessoal. Ah, não, é 65% pode. Que empresa que funciona? A lei Rita Camata, que é a que rege a administração pública, permite que se gaste até 65% com folha de pagamento. Você acha isso razoável? Qual empresa que paga 65% de folha? Isso não existe. É na faixa de 10% a 20% e olhe lá. Agora, na administração pública, é 65%. E com aval da justiça, né? Você pode fazer isso. Porque ele sabe que se não der certo, passa para o próximo, vai passar para o próximo. Porque o que o político gosta de fazer? Dar emprego, que ele tem o voto na mão. Da família, né? Quando ele dá o emprego, ele tem o voto da família. Ele tem um voto da família. Ele gosta de fazer isso. Porque é o capital político que ele tem, é o emprego. E, no entanto, é aquilo que a gente fala, né? Nós não estamos precisando de político que pensa nas próximas eleições. Nós estamos precisando de político que pensa nas próximas gerações. É esse o grande mal, é a grande crise que assola o país. É crise de homens e mulheres. Nós não podemos ter mais impeachment de presidente, nós não podemos ter uma gestão como foi de Dilma Rousseff, como foi de Lula. Nós não podemos isso mais não. Nós não temos tempo para isso. A prosperidade está batendo na nossa porta. Está batendo. Nós temos que abrir a porta e deixar entrar, para todo mundo ser feliz, ter emprego pleno. Eu não sei se você vai estar vivo para ver, mas eu acredito que vai. Você tem quantos anos? 49. Não, você vai estar vivo para ver esse Brasil grande como a gente sonha. E agora, falando um pouco de Goiás, por que você decidiu estar com o Gustavo Mendanha? No começo da minha fala, eu falei para vocês que a coisa que eu mais prezo é a liberdade. O dia que o Caiado falou, eu não preciso do seu voto, ali eu falei, eu não voto num homem desse. Por mais que ele faça uma gestão profícua, rica, aí eu não voto num homem desse. Isso escancara o espírito tirano dele, né? Então é um homem que está pronto para tomar medidas que sejam as mais truculentas possíveis para se manter dentro daquilo que ele pensa, do que ele acha. Paralela a isso, uma administração desastrosa, né? Sem investimento, e ele não respeitou a minha região. O sudeste de Goiás foi totalmente desrespeitado. Não tem um secretário no governo dele que seja daqui. Isso nunca aconteceu na nossa história. Então, além de a gente não ter uma representação política consistente, que só é hoje representada pelo deputado Gustavo Seba de oposição, que é de oposição, fora isso nós não temos mais nada. Mas ele não tem, como sendo um governador do estado, ele não tem obrigação de gerir bem assim, o estado inteiro? Assim? A obrigação é essa. A gente tem que tirar ele, né? A gente como cidadão... A obrigação é essa. Você acha que... Eu tenho repetido uma frase que é de um grande cientista, talvez um dos homens mais inteligentes da história da humanidade. Você não pode fazer as mesmas coisas sempre esperando resultados diferentes. Tá? E foi Albert Einstein que falou isso. Então, essa estrada que nos liga a Goiânia aqui, ela foi feita em 1983 por Iris Rezende Machado. Naquele tempo, carro pequeno, Fusca, Brasília, e caminhão com 13 toneladas, 14 no máximo. Hoje nós temos bitrem aí carregando 60 toneladas nas costas, aqueles caminhões enormes, com 32 metros de comprimento e tal. A estrada é a mesma. Sequer fizeram a terceira faixa, a não ser de Goiânia para cá, que duplicaram até Bela Vista. Não existe uma coisa dessa. Um país rico como o nosso, um estado eminentemente agrícola como o nosso, com tendência muito forte à industrialização, ter as nossas... Ainda mais nessa região, né, que tem muito caminhão. Não, o estado inteiro tem caminhão para todo lado. Vocês conhecem o estado de Goiás bem? Não.
Eu conheço, já andei esse estado de ponta a ponta. Você não sabe o tanto que esse estado é rico. Você nem não imagina. Você nem imagina, se você cair dentro de uma cidade igual Anápolis, igual o entorno de Goiânia ali, essa região nossa aqui, se você partir para o lado do Mato Grosso, Goiânia, a qualidade das terras, a quantidade de pequenas, médias indústrias, de agroindústria, você não imagina o Vale do Araguaia, a quantidade de boi que tem ali, de turismo que tem. Você vai no Sudoeste, a Perdigão é uma indústria de alimentos hoje que ela não é Perdigão que chama mais, BRF. Ela emprega hoje ali de forma direta ou indireta 30 mil pessoas naquela região ali do Sudoeste. Riquíssimo o estado. E eu vou votar no Mendanha exatamente por isso, porque esse estado está mal gerido. E o Mendanha foi prefeito de Aparecida. Ele foi vereador, ele é missionário evangélico, ele ficou 2 anos, ele e a esposa na África, em missão evangelizadora. Então, uma pessoa extremamente conservadora, né? Temente a Deus, e que foi prefeito depois de 2 mandatos de vereador, eleito com 59% dos votos, numa cidade com 600 mil habitantes e 310 mil eleitores. Portanto, uma experiência administrativa muito rica. Ele atravessou a pandemia, ele pôs o plano de gestão dele em vigência, atravessou o período mais negro da nossa história recente, que é essa pandemia, candidatou-se à reeleição e foi reeleito. Não é que ele foi aprovado, não, eu gosto bem de salientar isso. Ele foi reeleito com 98% dos votos de Aparecida. Foi muito bem. Eu acho que quem não votou nele foi só as pessoas que estavam fora de Aparecida no dia da eleição. E não tinha candidato? Tinha mais 2. Tinha inclusive o candidato do governador lá, que o governador apoiou contra ele. Então, tudo isso acontecendo, o que você acha que esse rapaz tem? Ele tem 39 anos. O que você acha que eu falo até em tom de brincadeira, mas nem que seja para experimentar, nós temos que votar nesse homem. O que é que esse homem tem, que ele fez tudo isso? Para você ter uma noção, ele colocou, no período de 5 anos e 3 meses que ele foi prefeito, que ele renunciou agora para ser candidato a governador. Então ele ficou os 4 primeiros anos e agora 1 ano e 3 meses. Então 5 anos e 3 meses, 38 mil CNPJ dentro de Aparecida. Você sabe o que é isso? São 38 médias, pequenas e grandes empresas dentro do município, a ponto de Aparecida estar perto de ultrapassar, se já não ultrapassou, Anápolis em arrecadação. Uma cidade que só tinha motel e era refúgio de bandido, traficante, assaltante, de roubo de carro, de veículos, era o que tinha lá. Vai lá hoje, tem mais de 1000 câmeras pela cidade. Você pode até assaltar alguém lá, mas você vai ser visto. As avenidas todas asfaltadas, os bairros todos urbanizados, tudo fruto da gestão Maguito Vilela, a anterior ao Gustavo Mendanha, e agora do Gustavo Mendanha. Então, é por isso que eu resolvi apoiar o Gustavo, e também foi ele quem me convidou para ser pré-candidato a deputado federal. Ele, e eu não tive como falar não. E um deputado federal, assim, que nem a gente sabe mais ou menos, assim, eu já escutei umas lives do senhor, mas eu não lembro muito bem. O deputado federal, o senhor vai entrar lá, o professor foi eleito, o senhor vai entrar lá. O que o senhor vai fazer? O que faz o deputado federal? Ele fiscaliza o governo? O que ele faz? É porque tem que mudar alguma coisa para nós, né? O que a gente deseja como eleitor. Teria que fiscalizar, né? São raros os... Eu, quando fui deputado estadual, eu ficava até 4 horas da manhã, 5 horas, lendo o Diário Oficial. Que o Diário Oficial é um jornal de movimentação de governo, onde saem todas as licitações, todas as compras, tudo que o governo vai, sai no Diário Oficial. Eu ficava lendo aquilo para poder... É federal? Tem federal e tem estadual. Eu era deputado estadual e eu ficava. Então, para quê? Para exercer minha obrigação de fiscalizar, que a obrigação do deputado é exatamente essa: fiscalizar, legislar e representar. Fiscalizar é isso, você pegar as contas do governo e ver se está tudo... Certo. Votar o orçamento, né? Votar o orçamento, preparar os gastos do governo. Assim, sobrou, o senhor consegue ver assim, sobrou, vamos supor, R$1 milhão e tal. Vou ter aquela região que está precisando mais, eu posso pedir para o governador destinar aquela região? Não funciona assim não, é assim. Eu peguei o Diário Oficial do Estado de Goiás uma vez e vi a contratação da dupla
Essa que teve há pouco tempo aqui no Caçula. Não. Eles até cantam bonitinho. 600 shows contratados pela Celg, como é que chama? Racine e Rafael. Racine e Rafael. Contratados 600 shows, a Celg contratou. 600 shows da dupla Racine. O que a Celg fazia? O governo ia fazer uma visita, o governador ia fazer uma visita numa cidade, mandava o Racine e Rafael fazer um show para juntar o povo. Tem lógica uma coisa dessa? Aí eu levei no tribunal, no Ministério Público, denunciando. O que virou? Nada. Porque quem escolhe o procurador-geral? É o governador. Então é uma relação promíscua que existe dentro da política. Uma vez eu fiscalizando lá a criação do Banco do Povo. Acho que um Banco do Povo. Capital, 36 milhões de reais. Isso em 2004. 36 milhões de reais. Destinação dos recursos, 18 milhões para pagar os diretores. 1 milhão para cada diretor. Aí quem que eram os diretores do banco? É o líder do governo na Assembleia, era o presidente da Assembleia, era o presidente da Celg. Tudo parceiro. Eles iam... Ninguém via, só o senhor que via. Mas você não sabe que eu fui escolhido o melhor deputado estadual de Goiás dos 4 anos e um dos melhores do Brasil durante 5 anos. Os 4 anos o melhor de Goiás e um dos 5 melhores do Brasil? Porque eu fazia o meu trabalho. Eu fazia questão de... Não teve medo de tomar água, tomar mata? Assim, todo mundo... Você sabe uma vez que eu tive medo? Eu falei para um deputado que foi delegado, inclusive já morreu, coitado, um grande amigo meu, deputado Abdul Seba. Falei, Abdul, eu vou fazer uma lei que todo carro sinistrado, roubado aqui no estado de Goiás, a anulação do chassi é imediata. O chassi não serve para mais nada. Ele brincava comigo e falava em árabe, né? Primo, não faz isso. Primo, eles vão te matar. Ok. E eu fiquei com medo. Mas mesmo assim, eu elaborei a lei que não passou por inconstitucionalidade. Toda lei que você faz é submetida à Comissão de Justiça e Redação. Ela que determina se vai continuar prosseguindo dentro das outras comissões e chega a plenário para votação. Ela parou na Comissão de Constituição e Justiça. Por que eu fiz isso? Porque o que acontece? O carro é roubado, desmonta as peças, vende as peças no mercado paralelo, depois monta outro carro em cima dele. O chassi dele continua valendo. Se você inutilizar o chassi, não tem como fazer isso. Mas essas coisas não funcionam no Brasil. Isso não precisa... Por que ninguém nunca pensou nisso? Não, todo mundo já pensou nisso. Só que às vezes até ameaça. Tem deputado, sabe o que eles fazem? Estacionamento de shopping. Cobra ou não? Vamos cobrar. A lei permite que vai cobrar. Aí o deputado vai e faz uma lei proibindo a cobrança de estacionamento de shopping. Para que ele faz isso? É para beneficiar a população? Não. É porque o dono do shopping vai nele e fala assim, não, retira sua lei que eu vou te dar tanto. Então, aí você começa... Aí você cria a dificuldade e vende a solução. Então, por isso que política é tão atraente para malandros, como eu estou te falando. Malandros. Então, quem faz isso, será que bota a cabeça no travesseiro e dorme? Pode ser. Então, por isso é que é preciso saber, o eleitor. Quem tem que... É chegado o tempo de, ao invés do político, na época de eleição, correr atrás do eleitor, o eleitor correr atrás do político. Você sabe como é que eu... O que ele quer saber da proposta. Você sabe como é que eu gostaria que fosse eleição? Isso ninguém nunca falou para você e ninguém vai falar. Eleição tinha que ser um canal exclusivo da justiça eleitoral. Justiça eleitoral não, da eleição, porque eu sou pelo fim da justiça eleitoral, que só existe no Brasil, viu? Justiça eleitoral com juiz, aquele TSE, só existe no Brasil. Quem faz eleição nos países avançados são os conselhos comunitários. Então, isso é... Mas
um canal 24 horas no ar, onde o político ficasse ali, e só podia falar ali. Não tem papel, não tem pintura de nada, não tem poluição visual, sonora, tem nada. 24 horas. O eleitor tem que ir lá e sacar dali daquele... O meu candidato vai ser esse aqui, ó. Se o voto aqui no Brasil não fosse obrigatório, você acha que melhoraria? Não, piora. Piora? Eu tive essa... Quem queria. Não, eu fiz essa pergunta para um dos maiores constitucionalistas, na posse do Caiado como presidente da Comissão de Agricultura na Câmara. Eu era presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia, eu fui na posse dele. Chegou lá, estava o vice-presidente da República, Marco Maciel, um constitucionalista por excelência, um cara que sabe tudo de direito constitucional, de tudo. Eu fiz essa pergunta que você me fez para ele. Falei, presidente, que tal a gente acabar com o voto obrigatório? Ele falou, deputado, vai piorar. Por quê? Porque o político vai ter que corromper o eleitor 2 vezes. Primeiro para votar em si, segundo para ir votar. A hora que ele me falou isso, eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso. Ah, eu não estou querendo votar, não. Não, senhor, vai lá, eu te dou um dinheirinho aqui. Mas eu não sei em quem que eu vou votar. Estamos aqui, vota para mim. Aí você corrompe mais o processo. Então eu fiquei impressionado. Ia ser melhor, porque ia ser uma pessoa esclarecida, vai votar. O cara que não está nem para vida. Antigamente o povo tinha medo de não votar. Mas o povo descobriu que a multa pelo não comparecimento num dia de eleição... R$3 e pouco. Então... Tem muita gente que... Por isso é que nós estamos tendo esses índices de abstenção absurdos, 25%, 24% de abstenção, o que é lamentável. O Brasil tem 140 e tantos milhões de habitantes, vão votar 100 milhões, 110. E, normalmente, quem não comparece é a direita, viu? É o que aconteceu no Chile. O Chile teve uma abstenção de 44%. A esquerda briga, vai votar, porque a esquerda precisa do emprego público, ela precisa acomodar a companheirada, ela precisa da máquina pública. Quando eu era mais novo, PT, nossa, eu andava com estrelinha, Lula, essas coisas. Por quê? Na minha cabeça... Esse pecado eu não tenho. Ele era trabalhador igual eu, então eu preciso, sabe, eu trabalhava de graça, naquele Celso Daniel, entregando folhetinho, fazia, colocava faixa. Para quem não sabe, o Celso Daniel foi prefeito de Santo André, assassinado, né? Assim como o Toninho do PT em Campinas, foram assassinados e isso tá em... E depois que o Celso Daniel morreu, qual que é a acusação que recaía sobre ele? É porque tinha um esquema no transporte coletivo de Santo André que ele retirava o dinheiro para manter as campanhas do PT no estado de São Paulo. Ele não quis se submeter a essa pressão do PT de São Paulo e falam que por isso ele morreu. Depois que ele morreu, um número de 9, 10 ou 11 pessoas, todos da cadeia que podem elucidar o crime, morreram também. E todos de forma misteriosa. Outros assassinados, envenenados, essas coisas. Então, são essas coisitas, né, que o Brasil precisa esclarecer e que estão no colo da esquerda. Né? A morte do Toninho... Tem essas matérias no Brasil Paralelo. Vocês assistem Brasil Paralelo? Tem essa matéria lá, é muito interessante. O legista que falou que o Celso Daniel foi torturado antes de morrer, ele deu uma entrevista no programa do Jô Soares, contou tudo isso. No outro dia ele morreu, num apartamento dele, de forma misteriosa. Dá pra ver só a forma que ele foi encontrar o Celso Daniel com mão no rosto do... Ele foi torturado. Então, tudo isso tem que ser colocado na hora de você votar. Você vai querer isso? Você vai querer esse ambiente para o Brasil? E o Bolsonaro falou que a cloroquina funciona, ele foi mal na pandemia. Foi mal coisa nenhuma, ele foi vítima de narrativas falsas. Se o Bolsonaro não sabe se comunicar com a população, às vezes ele é tiozão demais, ele fala coisa que não devia, e eu até concordo, ele tem melhorado muito. Mas é um homem extremamente inteligente, apaixonado, patriota ao extremo, um homem que derrama lágrimas com uma facilidade muito grande quando se fala de Brasil. E na questão da pandemia, a primeira vacinação que houve no mundo foi dia 8 de dezembro de 2020. 8 de dezembro, guarde essa data, 8 de dezembro de 2020. E toda vacina precisa de aprovação do órgão de fiscalização do país. Aqui o nosso é a Anvisa. O primeiro pedido de aprovação que entrou na Anvisa foi da Coronavac.
Isso aconteceu no final de dezembro de 2020. Quando foi dia 10, 11, 12 de janeiro do ano de 2021, o brasileiro já estava sendo vacinado. E hoje é o país que mais vacina no mundo. Não tem falta de vacina, nunca teve. Comprou todo tipo de vacina. Sofreu uma pandemia com um grupo de palhaços lá de Renan Calheiros, Rodolfo Rodrigues, Omar Aziz, uns palhaços, uns caras que diminuem a qualidade da política brasileira. Sofreu essa pandemia que não... 46 milhões de reais comprados de equipamento numa loja que vende produto de maconha é brincadeira, né? Isso não foi fiscalizado. Mas o Bolsonaro reviraram a vida dele, não acharam nada, estão desmoralizados. Agora a Procuradoria-Geral da República mandou arquivar tudo. Então, ele sofreu muito. Acharam que essa pandemia fosse suficiente para desestabilizar o governo dele, para poder derrubar. O impeachment estava preparado, o impeachment dele estava preparado e, infelizmente, essa imprensa, a grande imprensa brasileira, ela é podre, né? Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, podre, toda ela infiltrada por esquerdopatas, né? Que não sabiam e não sabem sobreviver sem as tetas do governo. Então, um jornal como o Estadão de São Paulo, que circulava com 1 milhão de exemplares por dia, hoje está com um pouco mais de 50 mil. A Veja vai sair de circulação se já não saiu. Nunca mais. A Veja era dessa grossura assim, está só umas 10, 12 páginas e vai sair de circulação. Então não adianta. A justiça tem sido feita. E a gente acha até que pela mão do... Glória a Deus. Obrigado. Fernando, eu sei que a conversa está boa, mas a fome bateu aqui. Fome? Então é isso, Fernando. Eu preciso já que você encerre aí para nós, né? A gente vai ter outras oportunidades. E é isso aí, Fernando. Não, só para terminar, essa guerra identitária que existe entre brancos e negros, homossexuais, heterossexuais, essa coisa é muito ruim. Questão de costumes, a sociedade se adapta a eles. Isso não pode ser nunca tema de governo. O governo não tem que se meter nessa área. Não tem que se meter nessa área. O que você pensa a respeito de cada assunto, você vai resolver no seio do seu lar, na mesa de jantar com a sua família e tal. Esses temas não podem entrar. Não podem entrar. Única coisa que eu peço encarecidamente, não votem em quem é pró-aborto. Não votem em quem não acredita em Deus. Isso aí é inadmissível. São pessoas cruéis que não dão valor à vida. Então, para encerrar isso, eu agradeço muito a presença de todos vocês e vamos, na medida do possível, fazer outros podcasts como esse, porque é muito legal conversar com o cidadão.